Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos ver aqui uma aulinha aí sobre diagrama de fases. Lembrando que no diagrama de fases nós vamos ter as mudanças de fase da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então acho que nunca é demais lembrar, né? Os nomes dessas mudanças aí. Vamos lá, vamos recordar? Então nós vamos trabalhar apenas com as três situações, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Nós não vamos trabalhar com outras situações que envolvam, por exemplo, condensado de Bose-Einstein, plasma. Para nós é esses três aqui, sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Lembrando que quando você tem a mudança da fase de sólido para líquido, nós temos a fusão. Lembrando que quando nós temos de líquido para gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que quando nós temos do gasoso para o líquido, o que nós temos? A liquefação, ou pode ser também a condensação. Tudo bem? E quando nós temos do líquido para o sólido, a solidificação. Lembrando também, a vaporização, ela pode ser de três maneiras. Uma, a evaporação, que ocorre a qualquer temperatura. Claro, quanto mais quente tiver, mais rápido a evaporação pode acontecer. Também pode ser por ebulição, que aí é atingindo, um ponto específico para cada substância, como no caso da água, 100 graus Celsius ao nível do mar. E também temos a calefação, que seria aquela aquela mudança abrupta, que normalmente nós temos aquele exemplo de jogar água sobre uma chapa superaquecida. Vale lembrar também que nós temos a mudança sólido direto para gasoso, sublimação, que também quando do gasoso para o sólido, leva esse mesmo nome. Aqui pode ser chamado de ressublimação, sublimação inversa, que não tem problema. Tudo bem? Bom, lembrando isso aqui, a gente vai então para o nosso diagrama de fases. O diagrama de fases trabalha com dois eixos, Aqui e aqui. Um deles é a pressão e o outro vai ser a temperatura. Temos duas situações do diagrama de fases. Uma seria isso, e vou destacar aqui em vermelho a única curva que vai acabar mudando para o outro diagrama de fases, que a gente já vai ver na sequência, certo? O que destacar aqui do diagrama de fases? Este ponto aqui do meio e este ponto aqui, denominado, vamos lá, aqui é o ponto crítico, beleza, gente? Então, esse aqui é o nosso ponto crítico. Esse ponto crítico, esse ponto T, que é o triplo, são dois pontos importantes que a gente vai citar nessa composição aqui do chamado diagrama de fases, tá? Só antes, vamos lá lembrar uma coisinha. Aqui nós temos a região que é o sólido, aqui pequenininho, nesse caso, é o líquido, e aqui é a fase gasosa, é o gasoso, tá bom?
Muito bem. O que é o ponto T? Ponto triplo. O ponto triplo tem a coexistência das três fases, tá? Então, coexistem as três fases. Não dá para diferenciar no ponto triplo se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. As três fases estão coexistindo, tudo bem? O ponto crítico, ele tem uma situação importante que é o seguinte. Aqui no ponto crítico, esse ponto crítico, ele faz uma separaçãozinha da fase gasosa. Ou seja, desse lado e desse lado é gasoso. Só que veja, antes do ponto crítico, o que acontece. Se eu pegar justamente esse pontinho que eu marquei aqui, e olha aqui, ó, tá aqui a pressão e tá aqui a temperatura. Veja, se eu pegar e aumentar a pressão sem mexer na temperatura, ele entra na fase líquida. Agora, se eu pegar esse ponto depois do ponto crítico e manter a temperatura dele e subir a pressão, ele continua na fase gasosa. Se eu baixar a pressão, ele continua na fase gasosa. Ou seja, após o ponto crítico, não liquefaz por mudança na pressão. Tem que mexer na temperatura. Tudo bem? Muito bem. Essa curva é a chamada curva das substâncias sem anomalia. O que é uma substância sem anomalia? É aquela que o comportamento térmico é normal, não tem tipo anomalia como a água, cuja o intervalo de 0 a 4 graus Celsius ele inverte o seu comportamento. Isso é uma anomalia, então a água é uma substância com anomalia, a água não entra aqui. Tudo bem? Onde que entra a água? A água entra aqui, ó. Vou fazer aqui no mesmo para fazer a comparação. Ó. Se eu tiver um gráfico ainda, pressão por temperatura, e nesse gráfico eu quiser falar sobre substâncias anômalas, o que vai mudar? Só a curva vermelhinha, ó, aqui, e aí a curva vermelhinha muda bastante, tá vendo aqui, ó? O que acontece? Aumenta bastante a região do líquido. Aqui continua sólido, aqui continua gasoso, aqui continua sendo ponto triplo e aqui continua sendo ponto crítico. Lembrando que a partir do ponto crítico não retorna mais à fase de líquido somente por mudança de pressão, tem que mexer na temperatura. Tudo bem? Agora veja que interessante aqui nas anomalias, como a exemplo, a água. A água se enquadra aqui. Se você pegar uma substância normal, sem anomalia, essa substância, se você pegar qualquer ponto sólido, qualquer ponto desse que eu estou marcando, e você simplesmente, tô subindo a pressão, tô subindo a pressão, tô subindo a pressão, tô subindo a pressão, ele continua na fase sólida. Agora veja a substância com anomalia. Eu pego um ponto na fase sólida e mantenho a temperatura, mantenho. E agora eu vou, com essa temperatura mantida, a pressão onde que estava, eu vou aumentar a pressão. Aumentei, opa, vira líquido. Então quer dizer que a substância normal não vira líquido, só com aumento de pressão? Não. A substância com anomalia vira líquido com aumento de pressão mantida a temperatura? Sim. É por isso, por exemplo, que na patinação com gelo é feita uma lâmina bem afiada, porque ela causa uma pressão muito grande e esse aumento de pressão faz com que o gelo no estado sólido passe para o estado líquido. Por quê? Porque o gelo é uma substância
anômala, né? Que é a água, e essas substâncias com anomalia têm essa possibilidade aqui. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá aí. Substâncias normais, substâncias com anomalia, diagrama de fases que fica transitando entre essas fases da matéria, sólido, líquido e gasoso. Lembrando que assim como o ponto triplo coexiste as três fases ao mesmo tempo, qualquer ponto sobre a linha que divide as duas fases, por exemplo, sólido com líquido, aqui o ponto A. O ponto A é o que? É sólido e gasoso. Por quê? Porque está na linha que divide os dois. Ah, olha o ponto B. Líquido e gasoso? Sim, então o ponto B é líquido e gasoso. Coexistem as duas fases da matéria quando está sobre a linha. E o ponto triplo coexiste as três, porque ele está num ponto de divisão das três fases da matéria. Tudo bem? Então agora, na sequência, já vamos fazer alguns exercícios. Isso aqui que a gente está vendo é lá no nosso materialzinho referente às aulas 11 e 12. Tudo bem? Essas aulas 11 e 12 estão lá para nós na página 575, ok? Vamos na sequência fazer alguns exercícios, beleza? Muito bem, gente. Aqui então nós vamos fazer a resolução dos exercícios lá na página 576. Frente 3. O exercício que eu vou fazer com vocês é exercício número 2. Vamos lá? O que fala esse exercício número 2 aqui para nós? Muito bem. Ele fala assim que para você, um calorímetro ideal possui 1 kg de gelo a menos 50 Celsius. E ele recebe energia até se transformar em vapor. Para você construir a curva de aquecimento, o eixo vertical é a temperatura, tá bom? E no horizontal a quantidade de calor. Então vamos lá. Então, aqui o eixo vertical a temperatura e o eixo horizontal a quantidade de calor. Vamos ver se vai precisar estender aí ou não. Então assim, ó. Começa lá, segundo exercício, a menos 50. Vamos considerar aqui o zero. Então, aqui a menos 50 tudo começa. O que vai acontecer? Primeiro, o gelo vai sofrer aquecimento. Ao sofrer aquecimento, esse gelo vai até 0 graus Celsius. Eu vou dizer que esse é o processo número 1. Aí, quando chega a 0, ele diz lá, né, para você construir essa curva e dar os dados, calor específico e calor latente. Quando chega a 0, ele passa um período com a temperatura em 0, que é o processo de fusão. Logo após terminado o processo de fusão, ele vai para um terceiro processo, que é o líquido sendo aquecido, até que ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius e vira vapor. Tudo bem? Então aqui quer dizer vira vapor, não começa, né, o processo de virar vapor. Em certo trecho, ele termina esse processo. E aqui, então, nós vamos colocar a nossa quantidade de calor em quilocalorias. E aqui a nossa temperatura em graus Celsius. Dados do problema. Diz ele que a massa é de 1 kg. Tá aqui. Calor específico do gelo está lá, meio da água 1, latente de fusão, vaporização. Bom, gente, vamos lá, né? Então, o processo número 1. O processo número 1 é o aquecimento do gelo. Se o gelo aquece, que macete. Com esse 1 kg colocado em gramas aqui, porque o calor específico também está em gramas, eu vou manter. O calor específico do gelo é de meio. Variação de temperatura do aquecimento do gelo é final, que é 0, menos o inicial, que é menos 50. Pronto, quantidade de calor do primeiro, da curva número 1 ali,
é um total de 500 vezes 50, que vai dar 25 mil calorias. Então, como aqui está em quilocalorias, está aqui, 25 quilos. Processo de fusão é o que eu chamei de número 2. Processo de fusão, que é o número 2, você vai ter o popular, que mole. Tá bom? É a mesma massa, 1000 gramas, com 80 calorias por grama, que é o latente de fusão, dando um total de 80 mil calorias. Gente, já estava em 25 mais 80, então ele vai para 105. Fase 3, aquecimento já na fase líquida. Queima-CT. Ainda 1000 gramas. Calor específico agora na fase líquida. 1. Variação de temperatura. Final 100, inicial 0. Tá aqui, né? Tudo bem. Isso então dá um total de... Aqui, 100. Ficou estranho, mas é 100. É 150, né? 100. Então, o que nós temos aqui? 100 vezes 1000. 100 mil calorias. Bom, se já estava em 105 mil mais 100 mil, 205. E aí, para finalizar, o quarto processo, que é a vaporização, mudança de fase, que é mole. Que temos, então, a massa de 1000 gramas, o latente de vaporização, que é 540. Isso dá um total de 540 mil calorias. Tá? Que quilo, 1000, né? Gente, 540 mais o 205 vai então para 745. Tá aí, construindo a curva do jeito que ele pediu, tá? Então aqui, né, gelo, aqui a fusão, aqui é líquido e aqui é a vaporização. Beleza? Resolvido esse aí. Beleza? E aí, gente, vamos lá então agora para o exercício número 4, tá? O exercício 4, da frente 3 ainda, página 577, tá bom? Bom, o que ele vai falar lá, né? Que tem um copo de vidro de 100 gramas, tá? Então, eu só vou deixar aqui, né? Um copo, 100 gramas. Aí ele diz que tem água líquida dentro do copo. Água, 200 gramas. E ambos estão em equilíbrio térmico, com uma temperatura inicial de 20 Celsius. Tudo bem? Beleza. O copo e a água foram aquecidos até o equilíbrio térmico de 50 Celsius. Então, o final aqui é 50 Celsius para eles. Beleza? Eles foram aquecidos por vapor d'água. Então, esse vapor d'água ali citado está a uma temperatura inicial de 120 graus Celsius. Tudo bem? Ali no exercício ele dá na tabelinha alguns valores, né? Calor específico da água, do vapor, do vidro, latente liquefação, tal. E considerando essa tabela, ele pede para você. Letra A. Vamos fazer agora a letra A. A letra A ele diz assim: qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do copo com água de 20 para 50? Bom, os dois, a água e o copo, sofreram um aquecimento. Então, a quantidade de calor total é a quantidade de calor fornecido ao copo mais a quantidade de calor fornecido à água. Ok? Gente, como os dois aqueceram, então aqui é calor sensível e aqui também. Não tem nada de calor latente, por quê?
nessa variação de temperatura, nenhum deles vai mudar a fase. Tudo bem? Então, como é que fica aqui para nós? Que a quantidade de calor total é o copo, o Q-macete, mais a água, o Q-macete. Tudo bem? Então, essa quantidade de calor total vai ser como? Copo, massa, 100 gramas. Calor específico do copo, lá na tabela, o vidro, 0,2. Variação de temperatura, final menos inicial, 50 menos 20, 30. Aqui. Água, massa de água, 200 gramas. Calor específico da água, 1. Variação, também de 20 até 50, 30. Então, gente, a quantidade de calor total que o vapor forneceu tanto para o copo quanto para a água foi essa continha aqui, ó, 20 vezes 30, né? 100 vezes 0,2 a 20, 20 vezes 30, 600. Mais 2 vezes 3, 6, com 3 zeros, 6.000. Aí está. É uma quantidade de calor total de 6.600 calorias. Beleza? Ótimo! E agora, né, vamos fazer aqui, começar a letra B aqui. O que que ele fala, tá? Bom, começando aqui, né, a gente vai fazer uma pequena divisão. Se precisar, a gente continua aqui para não precisar mudar a folha. Ó, B. A massa de vapor da água em gramas necessário para levar a temperatura do copo com água até atingir o equilíbrio. Ou seja, o vapor também vai chegar nessa temperatura final. Para ele chegar nisso, veja o que vai acontecer com o vapor. Ele vai ter que doar uma quantidade de calor que é, primeiro, uma quantidade de calor sensível para reduzir de 120 para 100, mais uma quantidade de calor latente para reduzir, fazer a mudança de fase do vapor para o líquido. E depois, já todo ele líquido, 100 graus Celsius, ele tem que reduzir para 50. Tá? Então, são os 3 calores aí que vai acontecer, né? Esse aqui é o resfriamento do vapor, a transformação do vapor em líquido e o resfriamento do líquido. A gente fala mais porque, na verdade, nos sinais ali vai acontecer no ΔT o sinal correto. Vamos lá? Então, aqui a quantidade de calor sensível que reduz a temperatura de 120 até 100, né? Então, aqui ainda é vapor. Aqui é a vaporização. E aqui já é líquido. Bom, então aqui, quanto de vapor? É a pergunta, né? Quanto de vapor? Aqui vai ser M. A calor específico do vapor está escrito lá, meio, né? ΔT. Então, aqui é final 100, inicial 120. Mas a vaporização. Uma massa M que eu não sei, e o latente de vaporização que é menos 540, visto que ele está perdendo energia. E aí o resfriamento do líquido, que é uma massa M também, aí já no calor específico do líquido, que é 1, e o ΔT final menos o inicial do líquido, que é 100. Tudo bem? Beleza? Então, tudo isso. Aqui, ó, menos 20 vezes meio, menos 10M. Aqui, menos 540M. E aqui, menos 50M. Tudo isso vem para cá, ó.
Tudo isso dá uma quantidade de calor de menos 600 M. Mas eu não respondi ainda, né? Eu quero justamente esse M. O que acontece é que tudo isso trocou calor com o copo e a água. E nas trocas de calor, num recipiente, como ele diz lá, né, que foi trocado exclusivamente todo o calor do vapor com o copo e com a água, então a gente tem aquela situação que a soma das trocas de calor é zero. Ninguém mais participa, só o copo, a água e o vapor. Então o que nós temos? Que a quantidade de calor 1, quem que seria a quantidade de calor 1? Esse primeiro processo aqui, ó. E a quantidade de calor 2, esse segundo processo aqui, somado, tá zero. Tudo bem? Só que nós já temos o valor, ó. São 6.600 calorias aqui. E aqui menos aqui, 600 M. Então, 6.600 igual a 600 M. Tá aí, gente. São 11 gramas de vapor d'água para que fizesse tudo isso aí acontecer. Tudo bem? Galera, então essa parte das aulas 11 e 12, ficamos assim, com esses exercícios, aqueles pequenos lembretes do diagrama de fases, e até a próxima. Valeu? Tchauzão, hein?